para um eventual governo, como o fim da reeleição ao Planalto, a aposta na polarização e articulações para formar chapas competitivas nos estados. No caso do fim de um novo mandato, o argumento é de que uma única gestão permitiria ao presidente tomar decisões mais orientadas pelo interesse público, sem a pressão do cálculo eleitoral. Bom, os olhos da Dora Kramer já estão brilhando para falar sobre fim de reeleição, não que ela seja a favor, mas que esse é um tema que vai e volta aqui. Você que viu a reeleição sendo gestada no fim dos anos 90 no governo Fernando Henrique Cardoso, Dora. Exatamente, em 1997. E o único presidente que eu vi que não defendeu o fim da reeleição foi o próprio Fernando Henrique, que criou a reeleição, junto com o Congresso, claro, para ele mesmo. De resto, a partir daí, todos eles, na campanha, disseram exatamente isso. Candidato defende o fim da reeleição, com esses mesmos argumentos, né? E aí, quando são eleitos, evidentemente, uma das providências é concorrer à reeleição, né? Então, essa história é uma conversa para boi dormir, para inglês ver, o que tiver aí de lugar comum para definir esse tipo de conversa, isso é apenas uma conversa, né? Porque candidato a presidente que defende a reeleição, pelo menos até agora, pode ser que se mude essa escrita. Até agora, sempre estiveram mentindo. História, né, Vilela? Fim da reeleição, mas aumentando o mandato para 5 anos. Aliás, quantas vezes eu já perguntei isso para você, Vilela? Pois é, inúmeras vezes. Esse é um tema que vai e volta e é um dos poucos temas que eu tenho uma posição oposta à da Dora. Eu, pelo menos, sou um crítico da reeleição. Eu vejo que é evidente que não dá para a gente atribuir à reeleição todos os problemas da República. Aliás, os problemas não iniciaram em 97. Os problemas existem desde que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, mas o fato é que a reeleição, especialmente nos municípios, ela acaba tendo uma influência muito grande do aspecto político, do poder político. O cidadão, para se reeleger, ele acaba usando mais a máquina do que para eleger um sucessor. Então, eu vejo que é algo que, de uma forma geral, não é bem-vindo, e eu sou daqueles que torço para que acabe a reeleição para o executivo e para que haja uma limitação em relação à reeleição no poder legislativo. O conselheiro do presidente Lula e ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, avalia que o senador Flávio Bolsonaro é um rival mais difícil do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Matheus Dias traz as informações, o rame-rame político desse ano eleitoral. Matheus. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. João Paulo Cunha, então, ele que é conselheiro direto do presidente Lula, ex-presidente da Câmara dos Deputados, disse que acha Flávio Bolsonaro um adversário mais difícil do que seria Tarcísio. Ele disse que não entende o motivo pelo qual o Partido dos Trabalhadores teria comemorado a decisão de Jair Bolsonaro de indicar o filho mais velho, já que para ele seria assim e se torna então um candidato mais difícil do que Tarcísio de Freitas para ele por 2 motivos principais. O primeiro, pela rejeição. Segundo João Paulo Cunha, a rejeição de Lula e a rejeição de Flávio Bolsonaro pelo sobrenome são rejeições já esquematizadas, já calculadas, próprias. Segundo ele, quem vai contra o presidente Lula ou quem vai contra o sobrenome Bolsonaro não muda de opinião. Independente de uma campanha, de promessas de campanha ou independente de dados de um atual governo, ele disse que esse tipo de eleitor não muda de opinião. No caso, Tarcísio de Freitas, como é um candidato ou seria um candidato desconhecido de todo o Brasil, poderia sim cometer erros de campanha e acabar gerando uma rejeição até maior do que a de Flávio Bolsonaro, nas palavras do conselheiro de Lula, então. Ele disse ainda que um outro motivo é pelo retrospecto de governadores ou ex-governadores de São Paulo quando vão concorrer ao Planalto. Ele citou José Serra e Geraldo Alckmin com campanhas que não foram vitoriosas
e acredita que Tarcísio poderia ter o mesmo fim. Para ele, então, a eleição de Lula e Flávio Bolsonaro será, sim, uma eleição acirrada, segundo ele, pau a pau, mas tende a ter a vitória e a reeleição do presidente Lula se mantiverem as coisas como estão e se a campanha for bem feita, sem muitos erros cometidos. Para ele, um dos principais pontos que Lula e o Partido dos Trabalhadores devem fazer agora e divulgar cada vez mais são alianças com o centro. Segundo ele, foi um período já meio atrasado. Essas alianças deveriam ter sido feitas há pelo menos um ano, mas ainda há tempo. Mesmo que o PT tenha a obrigação de conversar com os eleitores de esquerda, é necessário fazer essas alianças no centro, segundo João Paulo Cunha, ele é conselheiro de Lula e ex-presidente da Câmara dos Deputados, viu, Tiago? Presidente da Câmara, em meados dos anos 2000, me lembro muito bem. Matheus Dias, com as informações aqui de São Paulo até já. Bom, Dora Kramer, aliás, fazia tempo que a gente não falava sobre João Paulo Cunha, né? Ele depois se envolveu em escândalos e tudo mais, mas eu queria te perguntar o seguinte, essa leitura que ele faz é correta? Porque se fosse uma leitura ou uma declaração como essa há 6 meses, ninguém ia acreditar que pudesse dar mais peso a Flávio Bolsonaro do que o governador Tarcísio, né? Primeiro, Thiago, que ele não se envolveu em escândalos, ele foi condenado pelo mensalão, foi preso e cumpriu pena, tá certo? E outra coisa, eu não sabia que João Paulo Cunha era conselheiro do presidente Lula, não sei que conselho ele integra, ele é advogado, depois que ele cumpriu pena, ele na prisão se formou em direito e foi advogado, nem sabia que ele estava assim nesse alto posto de conselheiro. Agora, é uma leitura que é dele, tá certo? Eu ouço exatamente, ou pelo menos ouvi, enquanto estava o Tarcísio em cena para ser o candidato à presidência da República, a leitura era exatamente, mais geral, no PT, era exatamente o contrário, que não queriam o Tarcísio, porque o Tarcísio era mais difícil de derrotar. Então, eu não sei se essa leitura do João Paulo, ela se estende pelo PT, se ela substituiu esse outro discurso que era, até outro dia, era o Tarcísio o mais difícil, ou se é algo para valorizar a disputa, né? Já que vamos disputar com alguém que tem mais dificuldade, uma eventual vitória muito mais valorizada. Então, faltou a gente saber, ficar claro se isso é uma opinião exclusiva do João Paulo Cunha ou se já é um discurso e uma avaliação real que o governo faz, porque, sinceramente, eu não sabia dessa posição do João Paulo Cunha. Talvez seja isso mesmo, né, Vilela? Uma tentativa de valorizar o próprio peixe, né? Ah, com certeza. Nem eu acredito, nem ele acredita no que ele disse. Não tenho dúvida que a visão clássica, a visão desapaixonada da política, ela vai no sentido de que Tarcísio de Freitas, em tese, ele teria uma capacidade de agregar setores mais ao centro de uma forma mais fácil. O que no tabuleiro da política, no tabuleiro eleitoral, seria fundamental para o sucesso nas eleições de 2026. Agora, Flávio Bolsonaro, ele é tido no entorno petista, e todas as conversas deixam isso muito claro, como o adversário ideal. Por quê? Porque o nome Bolsonaro é o único nome que atrai uma rejeição maior do que a do presidente Lula. O presidente Lula tem uma altíssima taxa de rejeição, só é suplantado pelo seu antecessor Bolsonaro. Então, nesse sentido, na visão petista, é mais interessante disputar contra Flávio Bolsonaro, porque aí, na guerra de rejeições, o presidente Lula tem mais chance de levar a vitória. Aqui em São